Elevação da segurança do paciente em hospitais e instituições de saúde através do aperfeiçoamento das práticas assistenciais vai estimular o debate entre as principais instituições particulares e filantrópicas da área médico-hospitalar da Bahia, São Paulo e Sergipe durante a primeira semana HP de enfermagem, né? Enfermagem. Eu vou convidei aqui a Simone Vieira Pietrasik. Pietrasik, acertei. Tudo bom, dona Simone? Tudo bem. Prazer tê-la aqui. Bom dia, Edson. Bom dia. Esse vai ser um encontro? Vai acontecer? Vai ser um encontro. Na verdade, o mês de maio é o mês da enfermagem, para quem não sabe, né? Aliás, hoje é o dia do oftalmologista. Então, o mês de maio é o mês da enfermagem. Uhum. É a semana da enfermagem, nacionalmente é comemorada, né? Do dia 12 ao dia 20. Então, em comemoração a isso, vocês estão promovendo esse encontro. Mas, na verdade, qual é o objetivo mesmo, né? Assim, firme? O tema principal da Semana da Enfermagem, da primeira semana HP de enfermagem, é a segurança do paciente. Uhum. Hoje a mídia traz muito forte os temas voltados para a questão de erros, hoje dentro da assistência, né? Então, se você for analisar as questões de estatísticas, nos Estados Unidos a 8ª causa de morte é justamente por erros provocados à assistência à saúde. A gente não tem dados nacionais divulgados. Mas você não pode conceber hoje que um paciente entre numa instituição de saúde e receba, e na verdade seja acometido por um dano. Né? Então ele precisa ser tratado, muito bem tratado na instituição e ter seu problema resolvido. Independente de ser particular ou público, é gente, né? Independente de ser particular ou público. A ideia tem que ser única. Agora, dona Simone, quais são os principais, assim, os mais comuns, corriqueiros erros? Os principais erros hoje, eles estão voltados para a questão da administração de medicação, para a questão de cirurgia errada, o paciente errado, lateralidade errada, né? Também a questão de medicações, isso é importantíssimo hoje. Então, assim, a gente tem 6 metas internacionais de medicação que os hospitais privados, eles tendem, na verdade, a estar seguindo e atendendo essas metas. E, na verdade, eu vou lhe dizer que as metas, principalmente, estão voltadas. Na verdade, tem a meta 1, que é a administração de medicação. Então, a gente precisa implantar rotinas que garantam que o processo não vai errar na ponta. Então, a medicação tem que sair identificada, o paciente ele tem que estar bem identificado na instituição, para que a gente não permita que o erro aconteça. Uhum. Então, existe o checklist de cirurgia segura hoje. Então, antes do paciente ele ser operado, ele precisa ter preenchido para ele um checklist. Então, garantir o nome do paciente, qual cirurgia que será feita, né? O cirurgião, o anestesista, tem que participar desse checklist para que o paciente não seja acometido por qualquer dano. Uma das coisas que é muito comum nos hospitais, nas instituições, às vezes o paciente chega numa emergência e é atendido pelo médico, um pré-atendimento e tal, e passa-se a medicação. Então passa da mão do médico e vai para, geralmente, no hospital que eu presenciei, o hospital particular, e é feito para a chefe lá da enfermagem. Então dá uma olhadinha e tal. Dali é passado para uma terceira via, que é o enfermeiro ou o técnico, para poder efetuar. Nesse vai e vem, pode ser também que aí haja uma falta de comunicação e o erro persista. E uma outra coisa, pegando aí, que muitas vezes eu já vi e gostei muito. A pessoa chega, você está tomando uma dipirona, que é para isso, que é para isso, que é para isso, aquilo, tarará, pode dar isso. E geralmente 99% dos pacientes não ficam sabendo, principalmente quando o paciente não pode ver, não pode se mover. Então é passado um remédio sem que ele esteja consciente de que tipo de medicação ele está tomando, qual a dose, qual o seu limite, as reações. Isso não poderia, nesses encontros, essa é uma luta também de vocês para melhorar essa comunicação? Com certeza, a gente precisa, na verdade, essa é a segunda meta internacional de segurança, é a comunicação efetiva, é manter a comunicação entre os profissionais para que não haja erro de processo, assim também como comunicação entre profissional e paciente, porque o paciente ele pode lhe trazer alguma informação sobre alergia, sobre reação que já teve numa outra experiência de tomar medicação. Uhum. Então isso é extremamente importante. Bom, eu volto daqui a pouco para a gente ver detalhes, local, horário, quem deve, quem pode participar desse encontro. Ok? Já, 7h43. Bom, deixa eu voltar aqui com a Simone Pietrasik. Pietrasik. Eu ia falar certo, Pietrasik, né?
A gente estava falando a respeito dos atendimentos, eu tinha feito uma pergunta para você, acabei esquecendo. Relacionada às questões dos medicamentos. Sim, medicamento. Como é que funciona isso, né? Porque às vezes a pessoa é internada, toma medicação e não sabe o que está tomando. É verdade. A gente precisa, na verdade, corrigir processo. Eu não posso permitir na instituição de saúde que medicações iguais estejam rotuladas de formas iguais, como aconteceu o caso da menina em São Paulo, da vaselina, que é uma história conhecida, né, que foi muito divulgada, que esteve na mídia. Então ali existe um erro grave de processo. Então medicações, ela tem que estar separadas, identificadas, tem que ser na mão do profissional de uma forma segura. É um erro em cadeia, né? É um erro em cadeia. Então, para que não se permita que o profissional erre, a gente precisa garantir isso. Né? Então, e comunicação com o paciente é fundamental. O paciente ele tem direitos. Hoje a gente tem um manual de direitos e deveres do paciente. Então, o paciente precisa saber o que ele está fazendo no hospital, que tratamento ele está sendo submetido, quais são os riscos que ele está predisponente, na verdade, né? Ok, eu vou ver se tem alguém querendo fazer perguntas aí, aqui para nossa querida, ela é coordenadora de enfermagem do Hospital Português. Alô, bom dia, 33287666, você pode ligar agora, que eu vou botar você para fazer perguntas aqui, tá bom? Uma dúvida que você tenha sobre segurança do paciente, a questão alimentar também, você fala já. Alô, bom dia. Alô. Karine. Oi, tudo bem? Tô gostando da enfermeira. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta é a seguinte: graças a Deus que a gente, antes de passar para emergência, pelo menos no Hospital Português, na Promédica, tenho visto isso, a gente passa pela uma enfermeira-chefe, que ela olha a pressão da gente e pergunta a gente se a gente tem alergia a algum determinado de medicamento. Eu, por exemplo, já está digitalizado no Plancer, na Promédica, que eu tenho alergia e aí o que me fez um grande mal com a tireoide. Então, isso é muito bom. Então, se o paciente diz, ou então a pessoa acompanha o paciente e diga para a enfermeira, olha, é alérgico a esse tipo de medicamento. Aí não terá acidentes nenhum no hospital. Ok, bom, bem observado. A questão da alimentação é um outro problema. Você come algo, tem outra aí? Você come algo que ninguém lhe informa, né? O que tem ali dentro, né, na alimentação. Isso também é um problema? Tem a questão também de alergia alimentar. E uma outra questão que a gente se depara também é com a questão do cumprimento ao jejum para determinados procedimentos. Então, se isso não tiver uma comunicação muito grande na instituição, você pode errar. Então, o paciente deveria permanecer em jejum, porque ele vai ser submetido a determinado procedimento, seja ele de imagem diagnóstica, ou seja cirúrgico, e ele acaba se alimentando ou por falta de orientação, porque ele mesmo não está orientado para isso, né? Ou por uma questão de falha na comunicação interna da instituição mesmo. Muito bem. Bom, esse encontro vai acontecer aqui na Bahia? Vai acontecer aqui no Hospital Português nos próximos dias 8, 9, 10 e 11. É um grande evento, uma grande sessão científica. A gente estaremos reunindo, né, os principais hospitais de Salvador para tratar do tema segurança do paciente, que parece inclusive novo, né? A gente está tratando tanto isso na mídia hoje, mas no século XIX, parece muito engraçado que no século XIX, se Florence, né, a nossa grande matriarca da enfermagem, já dizia que o dever de um hospital, o primeiro dever de um hospital é não casalmar o paciente. Incrível, né? No século XIX ela já dizia isso. E aí a gente vê o quanto que a gente realmente precisa trabalhar. É um desafio muito grande nas instituições, porque realmente é avaliar cada processo assistencial desde o início, né? Como eu falei, para a gente não permitir que o erro aconteça. Muito bem. Agora, quem é o público-alvo? Enfermeiros e técnicos de enfermagem. Tem algum canal, algum telefone, e-mail? Infelizmente, há 10 dias atrás, a gente já teve vagas encerradas. Nosso auditório é um auditório pequeno, né? A gente tem 240 vagas apenas. Mas esse material que lá discutido deve estar futuramente... Vamos disponibilizar, né, todos no site do Hospital Português para que as pessoas possam ter acesso, porque esse é o nosso grande objetivo, é divulgar as políticas, né, de cada instituição, dividir as experiências, dizer o que é que a gente está fazendo de bom para que as pessoas possam estar aprendendo com as outras e implementando nas suas instituições, para que o paciente, o grande objetivo é esse, é tratar bem o paciente, que ele não seja cometido por nenhum dano. Muito bem, agradecer da direção do Hospital Português, sempre simpático, cortês conosco aqui da Rádio Excelsior Bahia, e a gente continua com essa parceria, disponibilizando também
para outros temas, outros tipos de palestras e eventos, porque a gente entende que saúde é o que interessa. O resto não tem pressa, né? Saúde é vida. Um grande abraço, dona Simone. Um abraço a você também. Obrigada a todos. Bom dia.